Você tem medo de olhar para janelas durante a noite? Se não, deveria ter. Esse cara conta que quando era criança morava nas montanhas Apalaches com os pais e os pais sempre diziam a ele para ele nunca olhar para a janela caso ele acordasse durante a madrugada. Ele nunca se questionou o porquê, mas nunca olhou, né? Sempre fazia o que os pais dele mandavam. Quando ele foi crescendo, ele se mudou, ele foi morar na cidade, no Texas, nos Estados Unidos, e só ia visitar os pais dele uma vez por mês ou quando ele tinha tempo, porque o trabalho dele era muito puxado. Até que no Natal ele recebeu férias do trabalho e resolveu passar uma semana nas montanhas Apalaches, na casa onde os pais dele moravam. Porém, como ele já era um adulto formado, ele disse que não teria mais medo de olhar para a janela durante a noite, mas não contou isso para os pais dele, contou para si mesmo. Naquela noite em específico, ele acordou na madrugada com fome e foi ver se encontrava um lanche na cozinha. Porém, assim que ele estava na porta da cozinha, ele viu que a mãe dele estava chorando, abraçada com o pai dele, repetindo a frase: ela era tão jovem, ela era tão jovem. Ela chorava de soluçar. Ele não entendeu, mas voltou pro quarto e foi dormir, desistiu de comer. Ele achava que no dia seguinte os pais iam contar o que tinha acontecido pra ele, mas eles não falaram nada, então ele já começou a desconfiar de alguma coisa. Pelo contrário, naquele dia o pai dele saiu bem cedo e voltou durante a noite pra casa, já perto do anoitecer. E não voltou sozinho, ele voltou carregando janelas novas. Era uma janela feita de madeira, assim, uma madeira bem resistente. O pai dele nem falou nada antes de levar até o quarto dele e trocar a janela, colocar aquela janela mais resistente lá, uma madeira mais resistente. Ele também não questionou nada e naquela mesma noite ele foi dormir, mas acabou acordando de novo na madrugada com fome, e dessa vez o que impediu ele de levantar foi o barulho que ele ouviu ao lado de fora, que era um barulho como se fosse de um coiote. Não ficou com medo no início, porque aquela época do ano era comum dos coiotes ficarem fazendo barulho de madrugada. Só que quando ele levantou para checar se de fato eram os coiotes, ele se arrependeu imediatamente, porque o que ele viu não era nada parecido com um coiote, não. Na verdade, ele não chegou a ver, porque bem na hora que ele se aproximou da janela, alguma coisa acertou a mão assim com força e saiu arranhando a madeira. Isso deixou ele tão assustado que ele se jogou de volta na cama, cobriu os ouvidos até se forçar a dormir. Só que a criatura não parou de fazer barulho. Ela uivava como se fosse um lobo e um porco. Ela fazia um barulho que não parecia ser de um animal e batia na janela constantemente. Arranhava como se tentasse derrubar e entrar dentro do quarto. Em dado momento, ele achou que de fato a criatura ia entrar, então ele começou a gritar por socorro. E foi aí que o pai dele derrubou a porta do quarto e entrou com uma espingarda. Demorou muito a acertar contra a janela. Quando a criatura se afastou logo após o disparo, o pai dele começou a gritar com ele, que estava no chão, totalmente assustado, sem entender o que estava acontecendo. O pai dele gritava repetindo: eu disse pra você não olhar pra janela, eu disse pra você não se aproximar da janela, você nunca me escuta. Antes que ele pudesse responder, o pai dele puxou ele, colocou ele de pé, colocou a espinha na mão dele e os dois desceram escada abaixo. A mãe dele estava desesperada, com lágrimas nos olhos, tanto se estava tudo ok com eles dois. Eles ficaram os dois encostados na porta de saída da casa, e quando ouviram um barulho novamente do lado de fora, o mesmo rugido estranho e profundo que ele ouviu ao lado de fora da janela, o pai dele abriu a porta e saiu. Só que do contrário, ele não deixou o filho sair, disse pra ele ficar lá dentro cuidando da própria mãe. Ele disse que ouviu vários disparos depois que o pai dele saiu, e quando o pai dele retornou, ele estava repleto de líquido vermelho e parecendo aterrorizado. Por isso, o pai dele nunca explicou o que é que ele tinha feito, se era de fato um animal que estava fazendo aquilo ou não. Ele conta que essa história é tão sensível que ninguém da família abre a boca pra falar sobre. Talvez porque foi uma coisa que deixou todo mundo aterrorizado, traumatizado, e um jovem completamente confuso que nunca mais voltou a pisar nas montanhas Apalaches. Ele trabalhou mais ainda e fez com que os pais dele se mudassem de lá. Muito cuidado se vocês forem visitar esse lugar nos Estados Unidos. Não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.